Êxodo capítulo 1, o versículo é o de número 1. Diz assim: e estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então o que, igreja? Viva. Preste atenção aqui. Eu vou explicar aqui para você até chegar ao nosso ponto que eu quero trazer para você hoje. O Egito aqui, na verdade, foi uma porta de escape que o Senhor ele abriu para o povo de Deus no tempo de escassez, no tempo de fome. Porém, a Bíblia relata que José foi primeiro, depois foi todos os familiares de José. O José morreu. Nesse tempo que o José morreu, Deus, na verdade, se levantou ali outro faraó. E esse faraó não conhecia a história ali do José. A Bíblia relata aqui que ele começa a ver o crescimento ali do povo de Deus. Ele vê ali o potencial do povo de Deus e vê que o futuro daquelas pessoas ali seriam brilhantes. E agora ele arruma uma estratégia de parar aquele povo. Olha que interessante. Você veja, ele estava se multiplicando, eles estavam crescendo, eles estavam se tornando maiorais. Na hora, o faraó olhou: peraí, esse povo aqui pode dominar essa terra. Vamos fazer essas pessoas parar, vamos ver um jeito de parar eles. A primeira forma, o que eles fazem? Ele coloca trabalho. Ele começa a fazer daquele povo escravo. Aí, às vezes, trazendo agora para o nosso mundo aqui, o mundo espiritual, você vê quantas pessoas às vezes têm potencial de crescer. Ela até começa a crescer. Aí eu falando aqui, até pegando aqui um ganchinho, o diabo ele não sabe do nosso futuro. Ele não é onipotente. Ele não sabe de tudo. Mas como é que ele vai tentar nos parar? Preste atenção no que eu quero passar para você. Uma pessoa, quando começa a orar, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ver a igreja, ela começa a se consagrar, automaticamente essa pessoa vai crescer. O diabo não quer que ela leia a Bíblia. O diabo não quer que ela venha para a igreja. Ele não quer que ela tenha uma vida de oração. Porque ele sabe que o futuro dessa pessoa vai ser um futuro bom, vai ser um futuro brilhante. E aí você vai ver casos de pessoas que às vezes até começam bem, mas daqui a pouco o próprio inimigo coloca trabalho para ela. Ela pensa que até Deus. Nem todo trabalho vem de Deus não, viu? Nem todo trabalho vem de Deus.
principalmente trabalho que nos afasta da presença de Deus, trabalho que nos impede de buscar o Senhor. E o diabo pode me dar um trabalho, pastor? Sim, ele pode te dar um trabalho que vai te impedir de você vir à igreja, de você buscar Deus. A pessoa já não tem mais tempo de orar, ela já não tem mais tempo, sabe, de buscar Deus. E aí o que acontece? Ao invés de ela crescer e multiplicar, o que vai acontecer com ela? Ela vai diminuir, o futuro dela não vai ser brilhante. E aí ele vai fazer de tudo para parar. Lembrando, às vezes ele coloca trabalho, mas tem outras coisas que ele vai colocar distrações. Ele vai tentar te distrair de algum jeito. Ele entendeu o seguinte: poxa, se eu der trabalho para esse povo vai chegar em casa, eles vão chegar cansados, eles não vão conseguir se relacionar e não vão multiplicar. Mas não conseguiram parar o povo. O povo continuava se multiplicando. Aí o que ele determina agora? Vou falar o seguinte, vamos matar as crianças. Deixa viva as mulheres e mate os homens, que aí eles vão parar de crescer e de multiplicar. Mas mesmo assim não deu certo. Eles fizeram um acordo com as parteiras falaram: não, nós somos temente a Deus. Elas não fizeram isso, elas não obedeceram ali a Faraó, porque elas temiam a Deus. E aí eles continuaram se multiplicando. E a mesma coisa hoje. Aí volta a dizer: poxa, o que o inimigo vai fazer? Ele coloca distração, ele vai colocar trabalho, ele vai tentar te distrair para quê? Para você não buscar Deus, para você não crescer. Ele não está preocupado com o seu presente agora, ele está preocupado com o seu futuro. O que vai ser de você? Ele vai tentar te parar. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você seja fiel a Deus, ele não quer que você às vezes seja um dizimista, ele não quer que você seja um ofertante. A pessoa que não é dizimista, às vezes ofertante, ela está na mão do inimigo, porque ele sabe que se ela for dizimista, ela for ofertante, a obra de Deus cresce. Ele não quer que a obra cresça, ele não quer que aquela pessoa cresça, ele não quer que ela prospere, e ele consegue enganar essa pessoa. Às vezes alguém que um dia foi fiel a Deus, hoje já não é mais fiel, e uma hora a casa da pessoa vai cair, ela vai cair. Aí vem o fracasso, vem a derrota, aí começa a vir a miséria, a pessoa não é feliz. Às vezes ela começa a olhar para algumas situações, ela olha para homens. Eu não tenho que olhar para homem, eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para o que está escrito na palavra de Deus, amém? Diga glória a Deus. Então é isso. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: o inimigo ele vai tentar te parar, para que você não tenha um futuro brilhante, para que você não cresça. Então hoje você tem que determinar: não, eu vou buscar Deus, eu vou me consagrar. Eu vou dar outro exemplo aqui, vamos dar alguns exemplos rapidinhos aqui. Coloca para mim Neemias capítulo 1. Neemias, capítulo de número 1. O versículo é o de número 1. Neemias capítulo 1. O versículo é o de número 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativo, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E aí o que ele faz agora? Estive jejuando, orando perante o Deus o quê? Dos céus. Olha que interessante. O Neemias agora recebe uma má notícia. Ele descobre que o povo dele tinha se tornado escravo. Os que não tinham se tornado escravo, tinha fugido. A cidade dele tinha sido destruída, os muros estavam derrubados. E o que ele faz agora? Ele entra com um propósito no coração dele. Primeiro ele chorou, mas não adianta chorar. Chorar resolve problema? Chorar resolve problema? Não vai resolver problema. Porém, agora ele vai e ele começa a fazer o quê? Um jejum. Ele se consagra. Ele começa a se consagrar, ele começa a orar, pedir uma direção a Deus. E surgiu uma oportunidade de ele falar com o rei.
Ele pediu ao rei, naquele tempo ele era um copeiro, ele estava trabalhando ali para um rei, e a Bíblia diz que ele vai lá e pede para aquele rei autorização para ele edificar ali a terra dele. Coloca para mim no capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó, coloca aí no 2, versículo 4 e 5, só estou adiantando para não estender muito a leitura. Diz assim: e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então veja, ele tinha uma oportunidade ali de fazer um pedido para o rei. Ele falou, não, vou orar primeiro. Ele foi buscar Deus primeiro, e Deus deu a direção. Versículo 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu, que a igreja, a edifique. Olha lá que interessante. Então agora veja a coragem desse homem, a ousadia dele, falando, eu quero voltar para a minha cidade, eu quero voltar para o meu povo, eu quero edificar a minha cidade. É a mesma coisa hoje, você que está aqui, pastor, eu quero lutar pela minha casa, pelo meu casamento, sabe, pelas minhas finanças, pela minha vida espiritual. Primeiro, o que você tem que fazer? Ter uma vida de oração. É importante também você separar um tempo para se consagrar, às vezes para jejuar. É importante você ter tempo para a leitura da Bíblia. É importante você ter tempo para você congregar, para você estar na igreja. Às vezes tem pessoas que falam, não, esse negócio de ir para a igreja, não precisa ir para a igreja. Então quem te ensinou isso? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que a pessoa não tem que congregar? Onde está escrito que ela tem que ficar, sabe, ouvindo só pela internet? Não é. Tem internet hoje que é uma forma de a gente se alimentar, mas é importante a pessoa estar na igreja. Mas o diabo tem enganado tantas pessoas. Quantas pessoas têm caído? Lembrando, quando você decide, não, eu tenho um propósito, agora eu estou com um propósito de buscar Deus, você vai crescer. O seu futuro vai ser brilhante. Você vai se destacar, mas lembrando, o diabo vai fazer de tudo para você não vir à igreja. Ele faz de tudo para você não prestar atenção na palavra. Aí vai viver uma vida de miséria, vive uma vida de fracasso, vive uma vida de derrota. As coisas não vão para frente. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está escutando o que Deus está falando com ela. Ela não dá atenção ao que Deus fala com ela, ela não presta atenção e acaba sofrendo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, preste atenção na palavra. É importante você prestar atenção na palavra. Se não der atenção, aí não se liberta. E é tudo que o diabo quer. Ele quer tirar a sua atenção. Ele vai arrumar um jeito de tirar a sua atenção. Ele vai arrumar um jeito de você não vir à igreja. Às vezes uma chateação. Eu ouvi algo, sabe, eu me chateei na igreja. Eu vi algo, sabe, e eu fiquei triste. Sabe, eu vi o fulano falando de tal coisa. Não, sabe, e todo mundo é do mesmo jeito, sabe, não vou mais para a igreja. Que negócio é esse, irmão? Pare com isso. Olhe para Jesus. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. E quantas pessoas às vezes se chateiam. Neemias estava decidido, não, eu vou reconstruir a minha cidade. É a mesma coisa hoje, sabe, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, sabe, eu vou lutar pelos meus. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ter um propósito. Não, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou ser fiel a Deus. E Deus, Ele procura os fiéis. Falei até nessa semana aqui sobre o Jó capítulo 1, do versículo 7 e 8, teve uma reunião, a Bíblia diz que o Satanás se apresentou, e Deus olhou ali e falou com Satanás, está vendo aí, observaste o meu servo Jó, ninguém é semelhante a ele, homem reto, homem que teme a Deus, homem que se desvia do mal. Estava lá o homem fiel, na verdade. E o diabo não quer que você seja fiel a Deus. Ele não quer que você seja fiel à palavra, porque ele sabe que se você for fiel, você vai crescer, você vai multiplicar. E às vezes tem pessoas que não entendem, às vezes, por que a vida dela está amarrada, o porquê que ela não vai para frente, o porquê que ela não prospera. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não, deixa aqui mesmo, coloca no capítulo 6, vamos ver aqui. Ele decidiu edificar e ele foi. Olha o capítulo 6, o que aconteceu aqui. Capítulo 6 de Neemias, diz assim: e sucedeu mais, que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro,
e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então o que o Neemias faz? Ele recebeu ali ele pediu a direção para o rei autorizou, na verdade, ele reconstruir a cidade dele, estava reconstruindo, só não tinha colocado ainda as portas e os portais. Ele estava tendo sucesso naquilo que ele estava fazendo. E aí o que acontece aqui no versículo 2? Diz assim, ó: Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Eno. Porém, intentava fazer o quê? O mal. Olha que bonito, olha que interessante. Você veja, o inimigo estava se passando por amigo. Cuidado. O inimigo, ele vai se passar por amigo para te tirar da presença de Deus. Às vezes, que nem eu falei, pode ser um trabalho, mas pode ser um relacionamento também. Pode ser uma amizade. Às vezes pode ser uma distração. O diabo, ele vai fazer de tudo para te distrair. Aí no momento que você pega a Bíblia, pegou a Bíblia, depois deixa a Bíblia para ficar olhando o celular, para ficar olhando redes sociais. E assim vai. Aqui o inimigo chega aqui e tenta, vem congregar conosco. O Neemias tinha um propósito, que eu vou reconstruir a minha terra, a minha cidade, os muros da minha cidade. Mas agora o inimigo tenta parar ele. Ele vai tentar te parar. E o que o Neemias fez? Versículo 3 diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande o quê? Obra, de modo que não poderei o quê? Descer. Irmão, você foi chamado para subir. Você entendeu isso aqui? Você foi chamado para subir. Deus te chamou para você crescer. Diga assim: eu fui chamado para subir. Eu fui chamado para crescer. Mas deixa eu falar algo para você: só vai crescer quem tem uma vida de oração. Só vai crescer quem tem uma vida de comunhão com a palavra. Só vai crescer uma pessoa que tem prazer em congregar. Só vai crescer aquela pessoa que separa tempo para se consagrar, para jejuar. O Neemias falou: não posso parar. Quando você tem um propósito, deixa nada de parar. Tristeza, angústia, decepção, algo que deu errado na sua vida, não deixe de parar. Se Deus colocou um propósito no seu coração, lute. Você tem que ir até o fim, diga glória a Deus. Você não pode parar. Ele falou: não vou descer. A obra que eu estou fazendo é muito grande. O que Deus confiou nas suas mãos é grande. O que Deus quer no seu futuro, o que Deus tem para você no seu futuro é grande. Mas você não pode parar. Ele falou: não vou parar, não vou descer. Por quê? Porque eu cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Não vou perder tempo. E quantas vezes nós estamos perdendo tempo com coisas que não edificam? Você tem que ver se o que você sabe ali, o seu tempo, olha o seu tempo, o seu dia a dia, o que você está fazendo no seu dia? Tem gente que perde o dia dela todinho na frente de uma televisão. Às vezes, sabe, ela passa a noite assistindo coisas que não edificam nada. Passa a noite, sabe, assistindo séries. Outro passa assistindo luta, passa assistindo, sabe, coisas que não vai edificar a vida dela em nada. Mas ela não passa uma noite na presença de Deus. Qual foi a última vez que você passou uma noite na presença de Deus? Louvando e adorando Ele, exaltando, lendo a Bíblia, falar: Deus, eu vou separar uma vez no mês para passar a noite com o Senhor. Ah não, mas é muito chato. Mas passar a noite assistindo coisa que não presta, que não edifica em nada. Aí às vezes nem no outro dia vem para a igreja, porque passou a noite perdendo tempo em coisas que não edificam. Aí depois começa a perder e começa a vir para a igreja. Não, agora eu vou buscar Deus, mas aí vai ser tarde demais. O tempo é agora de você buscar, de se entregar ao Senhor. Diga glória a Deus. Olha o versículo 4 que diz no 4, diz: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então veja, ele não mudou a posição dele. Eu não vou perder tempo. A obra que a obra que Deus confiou em minhas mãos é muito grande. Por que eu vou perder tempo com coisas que não edificam? Você vê aqui, o inimigo estava tentando para ele.
Na primeira história que nós lemos aqui, você viu que o inimigo tentou parar o povo de Deus. O povo estava multiplicando, eles estavam crescendo. Ele colocou trabalho para o povo. Vamos dar trabalho para eles aí, escraviza esse povo para ver se, sabe, eles param de multiplicar. Mesmo assim não pararam de multiplicar. A Bíblia relata ali que agora o faraó decide, não, então vamos fazer o seguinte, mata todos os meninos. E lembrando que logo em seguida você vai ver que um dos meninos que nasceram, vocês lembram quem era? Moisés. Ele queria atrapalhar o plano de Deus na vida daquele povo. É a mesma coisa hoje. O diabo quer atrapalhar os planos que Deus tem na sua vida, porque os planos que Deus tem na sua vida, casa e família, é grande. Agora cabe a você hoje falar, não, eu vou buscar Deus, eu vou me consagrar, eu quero uma mudança. Pode ter certeza, irmão, que nada vai te parar. Diga glória a Deus. Vamos ver mais um exemplo? Coloca para mim, fazendo favor, Mateus capítulo de número 2, versículo 1. Mateus capítulo 2, versículo de número 1. Já está no telão já, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém, o que a igreja? Espera aí, quem é que vai tomar meu lugar? O rei Herodes pensou, ele não falou nada. A Bíblia diz que ele ficou perturbado quando aqueles magos chegaram e falaram, olha, vocês estão sabendo aí que nasceu um novo rei? O Herodes falou, opa, espera aí, quem é esse novo rei? Aí ele se fez amigo daqueles magos. Eu só vou resumir aqui para vocês, para a mensagem não ficar extensa. Ele fala, quem é o novo rei? Olha, está nascendo aí um novo rei. E o que acontece? Ele vai ser rei de todos aqui. O Herodes ficou perturbado e falou, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá, vejam onde que ele está, e volta aqui para falar para mim, que eu quero ir também lá adorar. Mas esse era o propósito do Herodes? Qual que era o propósito do Herodes? Matar Jesus. É a mesma coisa hoje. O inimigo quer matar Jesus. Ele quer tirar Jesus da sua vida. Como assim, pastor, tirar Jesus? Ele quer tirar a palavra. Ele não quer que a palavra dê frutos na sua vida. Ele não quer que você entenda a palavra. Porque quando você entende a palavra, a sua vida muda. Então Herodes fala, olha, vocês vão, né? Dê uma olhada lá, quando vocês encontrar o menino, vocês voltam para me falar onde ele está, que eu também vou ir lá adorar. Mas nada disso. Cuidado, irmão. Olha a importância de nós termos o discernimento de espírito. Você saber quem é que está andando com você. Com quem você tem se relacionado. As pessoas que estão próximas de você são pessoas que te aproximam de Deus ou que te afastam de Deus. O diabo ele vai vir como amigo. Ele vai vir como amigo para quê? Para te tirar da igreja. Para tirar você da palavra. Para roubar o seu tempo. Aí a Bíblia diz aqui, coloca para mim, volta para mim, capítulo 15, o versículo 15, fazendo favor. Coloca no versículo 15 aqui de Mateus, deixa eu pegar aqui, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar na minha Bíblia e ler com vocês. Capítulo 2, o versículo, só vou adiantar aqui. Versículo 13. Diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o quê? Para o matar. Lembra lá, o Herodes falou que, olha, eu estou procurando o menino para quê? Para o adorar. Não, ele queria matar. Ele queria acabar com Jesus ali. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito à parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém,
e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Olha que terrível. Imagine que situação. Suas mães perdendo todos os filhos. Você vê qual que era o propósito aqui do inimigo aqui? Parar Jesus. Ele não conseguiu, ele ficou irritado aqui, ó. Ele viu que os magos não tinham voltado para falar para ele onde estava Jesus. Ele não sabia que era Jesus, então ele falou: vamos fazer o seguinte, manda matar todos os meninos que têm de 2 anos para baixo. Imagine aquela matança. Que situação, você vê aonde que o inimigo chega. Que tristeza ali. Imagine a situação daquelas famílias. Mas Deus já tinha mandado um anjo, que já tinha avisado para José e Maria, falou: olha, foge daí. Eles querem pegar Jesus, é a mesma coisa hoje. O que o diabo quer fazer? Ele quer tirar de você a palavra. Porque ele sabe que quando você tem a palavra, você vai dar frutos. Você vai prosperar. Você vai vencer. Então essa é a mensagem, cuidado. O diabo não quer saber do seu presente, ele quer saber do seu futuro. Ele quer te parar. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você cresça. Porque se você crescer, a sua família vai crescer, diga glória a Deus. Se você prosperar, a sua igreja vai prosperar. Ele não quer que você seja fiel a Deus. Ele não quer que você tenha uma vida de oração. Ele não quer que você tenha uma vida de consagração. Ele não quer que você seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque Ele sabe que você vai prosperar. E quantas pessoas caem nas armadilhas do diabo? Quantos às vezes têm caído? Quer ver um exemplo? Deixa eu perguntar aqui, porque é melhor perguntar para vocês do que não vou nem pedir para os obreiros aqui. Quem aqui é dizimista e fala: pastor, através do dízimo e oferta eu já fui abençoado? Levanta a mão aqui, faz assim, ó. Tá vendo? Então não é o pastor que está falando, está aqui o povo. Aí tem uns que não é fiel, é tudo que o diabo quer. Porque ele entende que se você for fiel, nós vamos alcançar mais almas. Com a sua fidelidade, nós vamos alcançar mais almas. Sem contar que o nosso ministério alcança mais de 190 países. Quando alguém chegar para você e falar que a Igreja da Graça é pequena, você pergunta para ela se a igreja dela alcança mais de 190 países. Através só do show da fé. Só pergunta para ela. Nós alcançamos mais de 190 países através do show da fé. O missionário R.R. Soares foi o primeiro homem a entrar na televisão, enquanto muitos da igreja julgavam, ele foi o primeiro a entrar na televisão para pregar o evangelho. E hoje nós estamos aí espalhados pelo mundo todo, abrindo igrejas em todas as partes para a glória de Deus, amém? Mas o inimigo tenta parar. Ele vai tentar nos parar, ele vai tentar te impedir de crescer, de prosperar. Porque ele sabe que quando você prospera, a sua igreja prospera, você vai dar condições de nós abrirmos mais igrejas, de levarmos o evangelho para os perdidos, e aí Deus vai abençoar. Olha o que diz aqui, coloca para mim fazendo favor para finalizar, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que ele diz aqui, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás o quê? Ficam, e avançando para as que estão diante de mim, olha o 14, prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, o quê? Em Cristo. Diga glória a Deus. Esqueçam as coisas que passou. Tem o alvo. Qual é o nosso alvo hoje? Jesus. Eu vou prosseguir para o meu alvo. O meu alvo é Cristo. Não deixe o inimigo tirar Cristo da sua vida. Continue sendo fiel. A mensagem de hoje é: seja fiel a Deus. Quem quer crescer aqui? Você quer prosperar? Vou te dar um conselho muito bom para você. Tenha uma vida de oração. Você não precisa orar 1 hora, 2 horas, não. Aproveite o tempo. Às vezes você vê, a gente tem a abertura do culto, você vê, é triste. Eu não chego a ver, não estou aqui para julgar e falar de ninguém. Às vezes tem pessoas que estão pela primeira vez, às vezes nem tem o conhecimento ainda da palavra, está conhecendo hoje. Mas tem aqueles casos de pessoas que é antiga na igreja, pessoas que um dia já serviu a Deus, já não tem mais prazer de orar.
O diabo está roubando Jesus de você. Você está caindo. Então você quer crescer? Tenha uma vida de oração. Separe um tempo todos os dias para orar. Separe um tempo todos os dias para você ler a Bíblia. Separe às vezes na semana, ali umas 2 vezes na semana, para você fazer um jejum. Não é para você passar fome não. Você não vai passar fome não. Faça um jejum, sabe, fazer um jejum de 12 horas, sei lá, das 7 da noite, ali, das 19 até 7 horas da manhã. Dentro desse jejum eu vou separar um tempo para me orar, para me ler a Bíblia. Você vai ver que você vai crescer. Você vai ver que você vai multiplicar. O diabo vai tentar te parar, mas não vai conseguir. Diga glória a Deus. Então você tem que ter um alvo, você tem que ter um propósito. Pastor, eu vou congregar, eu vou colocar no meu coração, eu vou estar na igreja de domingo. Eu lembro o dia do meu batismo. O dia que o pastor estava me batizando, eu me lembro ali até as palavras que ele falou para mim hoje. Perguntou se eu já tinha aceitado Jesus. Eu falei, sim senhor, aceitei já, como meu único e suficiente Salvador. Ele perguntou, promete ser fiel ali a Deus? Falei, prometo. Promete ser fiel à sua igreja aos domingos? E eu guardei isso no meu coração, quando eu era membro de igreja ainda. Eu falei, prometo. Eu nunca tirei isso do meu coração. Domingo é dia do cristão estar na igreja. Eu nunca faltei um domingo na igreja. Um domingo. Pastor, mas e quando o senhor vai viajar? Às vezes eu tiro um tempo para viajar, quando dá. A gente separa uma vez, aqui, no tempo que eu estou aqui, 9 anos, se eu não me engano, 9 anos, acho que eu separei 2 vezes, 2, 3 vezes para me viajar, dentro desses 9 anos. Mas às vezes que eu fui viajar, eu fui para uma igreja nossa congregar, porque eu tiro férias, mas de Jesus eu não tiro férias. Cuidado, irmão, você não pode tirar férias de Jesus não. Eu tenho que congregar. E eu lembrei do que eu falei naquele dia. Falei, eu vou ser fiel ao meu Deus nos domingos. Independente se minha esposa não vem, se os meus filhos não vêm, eu vou estar na igreja. Mas eu ensinei minha esposa que ela tem que congregar os domingos, e ensinei também os meus filhos que eles têm que congregar o domingo. Lógico que às vezes tem pessoas que falam, pastor, eu estou passando por uma luta na saúde, não consegui vir. Agora não dor de cabeça, porque você já viu pessoas trabalhando com dor de cabeça? Já ou não já? Agora vem para a igreja, não vem porque está com dor de cabeça? Não, eu vou ir, vou ser curado. Eu vou ir, eu vou me esforçar. Então coloque no seu coração, meu Deus, eu vou congregar, vou buscar. Pode ter certeza que você vai crescer. Lembrando, o inimigo vai fazer de tudo para você parar. Mas quando você tem um alvo, como Paulo falou aqui, você vai chegar. Você vai conseguir. Você vai combater o bom combate, vai acabar a carreira e vai permanecer firme na fé. Amém? O inimigo vai tentar te pressionar, coloca trabalho, e quanto mais ele te aflige, mais você vai crescer para a glória de Deus. Mais você vai prosperar para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Sentado mesmo, curve sua cabeça, coloque sua mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração, nós vamos nos preparar aqui para a Santa Ceia. Feche os olhos, vamos adiantar aqui essa parte. Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pela direção, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Faltam palavras, Jesus, para te agradecer. Nós entendemos, ó Pai, que o inimigo ele não está preocupado com o nosso presente, mas ele está preocupado com o nosso futuro, aonde nós vamos chegar. Ele não quer que esse meu irmão cresça, ele não quer que ele seja feliz, ele não quer que esse meu irmão prospere. Ele vai fazer de tudo para tentar nos parar. Você é poderoso, você tem o poder, você tem Jesus. O inimigo não sabe do nosso futuro, mas ele sabe quando uma pessoa tem potencial. E qual é a pessoa que tem potencial? Aquela pessoa que tem uma vida de oração, ela tem uma vida de consagração, ela tem uma vida, sabe, de separação para Deus, de jejum, de leitura da palavra, congregando, buscando ao Senhor. Essa pessoa vai se destacar, ela vai crescer, mesmo que o inimigo te aflija, mesmo que ele coloque lutas, ele coloque batalhas, ele coloque situação, nada pode te parar, nada vai te parar, se você está decidido, como o Paulo, ele diz, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu vou seguir em frente. O meu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo, é a palavra, meu irmão. É Jesus que salva. Pare de olhar para os homens, pare de olhar.
Seja fiel a Deus, decida ser fiel a Deus, decida honrar a Deus. Mais vale honrar a Deus do que os homens. Se você honra a Deus, você vai honrar os homens, vai honrar as suas autoridades. Oh Jesus, queremos te honrar em todo o tempo. Vem, meu Deus, operando aqui. Vem se manifestando, Pai, com teu poder, em nome de Jesus, Pai. Visitando a tua igreja, visitando o teu povo, salvando, curando, Pai, transformando cada vida. Esta pessoa que precisa do teu socorro, ela precisa da tua ajuda, ela precisa do teu sustento, ela precisa de uma resposta. E ela entendeu hoje que para ela conseguir chegar, para ela conseguir prosperar, para ela conseguir vencer, Pai, é necessário, meu Deus, ela ter uma vida de busca, ela tem uma vida com compromisso. Quem tem compromisso com o Senhor, ela cresce, ela vai prosperar, ela vai se dar bem na vida. Mas tem pessoas que não têm compromisso com o Senhor, ela não tem compromisso com a palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda, meu Deus, este meu irmão, é o casal que vive brigando. Meu Deus, ajuda para essa pessoa que precisa reedificar a casa dela, a família, a vida financeira, a vida profissional, a vida sentimental. Vem, Pai, nos ajude. Vem, Pai, visita, meu Deus, estes meus irmãos que me acompanham de outra cidade, de outro estado, de outro país, meu Deus, que estarão participando conosco, meu Deus, da Santa Ceia. Os irmãos que nos acompanham ali da Inglaterra, visita eles, Senhor. Visita, Pai, aqueles lá de Portugal, meu Deus, dos Estados Unidos, da Alemanha, seja de qual país for, que essa pessoa esteja me acompanhando. Oh, meu Deus, seja este pastor, seja este obreiro, que ele seja tocado agora pelo Senhor. Toca, Senhor, agora em cada vida, nos toca, nos envolva, Pai. Vem nos envolvendo, vem visitando, meu Deus, o teu povo, Senhor. Visita, meu Deus, a tua igreja, Pai. Olha, meu Deus, para o teu povo, nos lava com teu sangue, nos purifica, nos santifica, Pai, porque sem santidade ninguém verás a tua glória. Perdoa, Pai, os nossos pecados cometidos conscientes e inconscientes. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa, Jesus, a nossa ignorância. Perdoa, meu Deus, todas as nossas omissões. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, Pai, aqueles pecados que nós fizemos conscientes e os inconscientes. Nos lava com teu sangue, nos purifica. Purifica, Pai, os nossos lábios. Purifica os nossos olhos, Senhor. Purifica, meu Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai. Tira, meu Deus, todo o ressentimento, toda a mágoa. Tira, Senhor, toda a carnalidade. Tira, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Queremos ser santo, Pai, como tu és santo, Pai. Olha, meu Deus, para o teu povo. Olha, meu Deus, para este meu irmão. Olha, Jesus, para esta minha irmã que veio aqui te buscar, Pai. Vem, meu Deus, abençoando cada vida. Vem abençoando este meu irmão. Vem abençoando, meu Deus, esta minha irmã. Você vai crescer, meu irmão. Você vai crescer. Essa palavra é para você crescer. É para você ter um futuro melhor, um futuro abençoado. Oh, o inimigo não pode te parar. Ele não vai te parar. Não dê atenção para ele. Continue seguindo em frente. Continue confiando. Confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue a sua vida a Ele de todo o seu coração. Entregue os seus caminhos a Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. E você diga assim: Senhor Jesus, lava-me com teu sangue, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Preste atenção agora. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Pastor, quem é que pode participar? Todos. Desde que você está decidido. Pastor, eu decidi não viver mais no pecado, no erro. Eu decidi agora viver uma vida com Cristo. Eu decidi me batizar nas águas. Eu decidi largar a fornicação, o pecado, o vício da cachaça, da bebida. A mesa é para você. Pastor, ainda não estou preparado. O que eles vão passar agora é o corpo e o sangue de Cristo.
É sagrado. É sagrado. Então você tem que ver, peraí, você está preparado para participar? A Bíblia diz que aquele que participa de qualquer jeito, ele está participando para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Se hoje você decidiu, pastor, a partir de hoje eu quero andar com Jesus, eu vou estar na igreja. Se você não é batizado, pastor, eu vou me dar o nome para o batismo. Você que não é casado, vive junto. Tem lá, né? Tem pessoas que falam amancebado, na fornicação, né? Tal. Amigado. E assim, vai ter um monte de nome que dá para isso aí. Isso aí é pecado de morte. Tem salvação para essas pessoas não, se elas não se arrepender. Não tem salvação para elas. A não ser que elas falem, não, pastor, a partir de agora eu vou me acertar. Então aí você pode participar. Mas já procure se acertar o quanto antes. Amém? A mesa está posta. O Senhor não vai falar, você não pode comer. Você que se examine. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então está aqui. Agora você decide, pastor, eu não vou participar, ainda não estou preparado, eu te respeito. Quando passar por você, vai passar o corpo e o sangue de Cristo. Passou por você, você se coloca de pé em respeito ao Espírito Santo. Se você pode se colocar de pé, e todos nós vamos adorar Jesus juntos, amém? Ninguém pode te impedir de adorar Jesus. Mas eu falo para você, você que ainda não vai participar hoje da Santa Ceia, se prepare para você participar da próxima. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados, não sabemos o dia de amanhã. A vida é como se fosse um sopro, é um sopro. Hoje você está aqui, nós estamos aqui, amanhã já podemos não estar mais. Tá bom? Recebo agora da mão dos meus obreiros o corpo e o sangue de Cristo, cantando com o missionário Soares em nome de Jesus. Quando você pegar o copinho, você vai ver que está um dentro do outro, você verifica se está o pão e o suco e se coloque de pé. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem do fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem. o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje
poucos pães. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Levante agora o pão para o alto. Se faltou alguém, é só você levantar a sua mão. Levanta a sua mão e pede para o obreiro que ele vá até você. Tem aqui o nosso irmão que está aqui atento. Pastor, faltou aqui o pão ou faltou o suco, é só levantar as mãos. Você que não pegou, coloque sua mão no seu coração. Você que pegou, levante agora o corpo, que é o pão. E eu quero apresentar agora, meu Deus, o pão ao Senhor. Esse pão que representa aqui o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi moído naquela cruz. Corpo este que levou ali os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus, eu abençoo aqui este pão. Pode participar agora. Levante o cálice agora. Xeribalabadocadada massaria. Carabasura balabadora bacadada badada cadada ba. Xeribalabadada bacadada lada bacassuria badada lada bajuri. Gedede banacadada lada bajuri de cadada lada basuria dada lada xerere. Shede balamada da da cada da basuri anda da cada da bashiri. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare aleluia, 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 aleluia. O meu coração canta uma canção para exaltar teu nome. Levante agora o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. É o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz. É o vinho não alcoólico, é o suco da uva, que representa aqui o sangue de Jesus. Sangue este que nos lava e nos purifica de todo pecado. Porque semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este é meu cálice, no meu novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu consagro a Ti, meu Deus, este cálice e te agradeço na certeza do Teu operar. Pode beber. Aleluia. Adore. Glória, glória, glória. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou
em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, Para sempre. pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, Para sempre. pra sempre ele vive, ressuscitou, Ressuscitou. ressuscitou, Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer. posso crer no amanhã, Porque ele vive. porque ele vive, Temor não há. temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir ele bem forte. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Deixa eu me despedir aqui dos irmãos que estão nos acompanhando. Olha, você que nos acompanhou até agora. Hoje foi o nosso culto de Santa Ceia, né? Se você não pôde vir à igreja, você participou aí da Santa Ceia aqui pelo YouTube, mas não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja, não deixe de buscar Deus. Não se esqueça também de dar um like aí, dar um joinha, tem um botãozinho de joinha aí, ó, você vai nos ajudar a divulgar aí a palavra. O YouTube ele vai entender que esse vídeo é um vídeo bom
e vai aí entregar para mais pessoas em nome de Jesus. E você também pode apertar o botãozinho aí de compartilhar. E aí você vai compartilhar no seu grupo de WhatsApp, compartilha aí no seu Facebook, compartilha aí nas suas redes sociais e nos ajude a evangelizar, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez?